Na imensidão gelada da Patagônia Argentina, onde montanhas imponentes e geleiras esculpem um cenário quase intocado, viajava o brasileiro Denis Cosmo Marim, de 37 anos. A bordo de sua Kombi adaptada, ele cruzava a América do Sul com sua inseparável companheira, a gata Lince. Amante da natureza e da aventura, Denis buscava registrar a beleza selvagem e misteriosa da região. E em fevereiro de 2021, decidiu explorar as deslumbrantes e perigosas cavernas de gelo de El Chaltén. Denis era um jovem apaixonado por trilhas e natureza, parte de um grupo experiente que explorava as remotas trilhas perto de El Bolsón. Preparados para o clima severo e os terrenos difíceis, eles iniciaram a expedição com expectativa e cautela. O que ninguém imaginava era que aquela aventura se transformaria em tragédia, quando a natureza mostrou seu lado mais cruel e inesperado. O local onde Denis e os outros se encontravam não era apenas remoto, era oficialmente proibido para visitantes. Autoridades e guias locais já haviam alertado que a proximidade com a caverna de gelo representava um perigo extremo. A estrutura, instável e imprevisível, podia desabar a qualquer momento. Ainda assim, o fascínio pela beleza selvagem daquele cenário fez com que o grupo ignorasse as advertências, entrando em uma área que jamais deveria ter sido explorada. Durante a caminhada, uma gigantesca placa de gelo se desprendeu repentinamente, caindo com um estrondo devastador. O vídeo gravado mostra a massa de gelo desabando sobre a trilha, atingindo Denis com força fatal. O som da queda e a reação do grupo são impressionantes e revelam a fragilidade diante da imensidão da Patagônia. Um instante que mudou tudo para sempre. Dê uma olhada. A queda caindo, olha lá. Toma cuidado. Camadas de gelo e terra, olha o desenho que forma. Meu Deus do céu! Não vão! Volta todo mundo, volta! O choque tomou conta do grupo. Sem tempo para buscar ajuda externa, os companheiros tentaram socorrer Denis, mas sabiam da gravidade da situação. Em meio à angústia e ao silêncio da floresta, eles tiveram que lidar com a perda e as condições adversas do ambiente. A tragédia foi um alerta cruel sobre os riscos reais de explorar lugares tão inóspitos. A morte de Denis Cosmo Marim deixou uma marca profunda na comunidade local e nos amantes da natureza. Seu caso é um lembrete sombrio do respeito que devemos ter pelas forças da natureza e pela preparação necessária para qualquer aventura. A Patagônia é fascinante, mas também implacável, e histórias como essa nos fazem refletir sobre o limite entre a coragem e o perigo. A morte de Denis ecoa como um alerta para todos que desejam desafiar a natureza. Que seu legado inspire cuidado, respeito e conscientização. Você já passou por alguma situação extrema? Compartilhe sua história nos comentários. A natureza é bela, mas seu poder nunca deve ser subestimado. A floresta amazônica, com sua imensidão verde que se estende por milhões de quilômetros, é um dos ecossistemas mais misteriosos e perigosos do planeta. Entre rios caudalosos, árvores tão altas que bloqueiam a luz do sol e uma fauna que abriga tanto o belo quanto o mortal, ela guarda histórias que desafiam qualquer explicação lógica. É um lugar onde à noite, os sons vindos da mata fechada parecem sussurrar segredos antigos e a sensação de estar sendo observado nunca desaparece. É nesse cenário que, em janeiro de 2024, no estado do Acre, um caso misterioso chamou a atenção da imprensa local e deixou a população dividida entre o ceticismo e o medo. Um jovem caçador, cuja identidade foi mantida em sigilo pelas autoridades, desapareceu por 7 dias no coração da selva, em uma região remota de Mâncio Lima, próxima à Serra do Moa. Segundo informações, ele havia partido sozinho do ramal do 20 em direção à comunidade de São Salvador, levando apenas uma lanterna, uma espingarda e poucos mantimentos. No caminho, encontrou outros caçadores que, segundo seu relato posterior, lhe deram indicações de trilhas que o afastaram cada vez mais de seu destino. Minutos depois de segui-las, percebeu que não reconhecia mais o terreno. O que aconteceu a partir daí é o que torna o caso tão intrigante. O jovem afirmou que ainda no primeiro dia, começou a ouvir passos atrás de si. Quando se virava, não havia nada. Mais tarde à noite, sentiu a presença de alguém observando-o e então viu, entre as árvores, a figura de um homem alto, de pele queimada de sol, cabelos escuros e um chapéu de palha. Esse homem se apresentou como o caboclo da mata e dizia que estava ali para guiá-lo. Porém, nem sempre a ajuda parecia sincera. Em outros momentos, ele relatou ter visto uma figura pequena, de cabelos vermelhos e pés virados para trás, que surgia e ria de forma estridente. Essa entidade, que se identificou como o
Curupira teria zombado dele, dizendo que jamais encontraria o caminho de volta. Sem conseguir caçar nada, sobreviveu apenas de frutas e raízes. Montava pequenas fogueiras à noite para espantar o frio, mas o vento e a umidade constantes dificultavam manter o fogo aceso. A solidão, somada à fome e ao cansaço, fez com que começasse a perder a noção do tempo. Enquanto isso, familiares e voluntários se uniram ao corpo de bombeiros para realizar buscas. Homens experientes na mata afirmavam que, se ele estivesse vivo, seria um milagre. Afinal, a região é conhecida por ataques de animais selvagens, cobras venenosas e armadilhas naturais, como poços de lama e igarapés escondidos pela vegetação. Ao ser finalmente encontrado por caçadores locais, estava enfraquecido, desidratado, mas sem ferimentos graves. Ele passou 7 dias no interior da floresta. Segundo informação dele mesmo, ele não conseguiu prover nenhum alimento, muito embora ele estivesse com fogo, estivesse com espingarda, mas ele não conseguiu nenhum alimento animal. Então, durante esse período, ele se alimentou de frutas que encontrou no meio da floresta. Ele estava orientado, lúcido, porém relatou que por alguns momentos ele ficou muito abalado psicologicamente, e isso contribuiu para que ele ficasse desorientado ali, ouvindo vozes no interior da floresta, e comprometeu inclusive a sua orientação. Então ele relatou às equipes que durante esse período que ele estava caminhando, ele começou, acredito que devido à falta de alimentação, devido a não dormir adequadamente, ele começou a ouvir vozes ali que acabavam ali perturbando a parte psicológica e cognitiva dele, e isso prejudicou inclusive a orientação dele, porque como ele ouvia vozes, ele acabava tendendo a obedecer ali os comandos que supostamente ele estaria ouvindo. O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Josadak Cavalcante, declarou à imprensa que casos como esse geralmente envolvem desorientação extrema e até alucinações provocadas pela fome e pelo estresse. Mas para quem ouviu a história do próprio sobrevivente, fica a dúvida: teria sido tudo fruto de um delírio, ou a floresta realmente enviou seus guardiões e suas armadilhas para brincar com ele? O jovem não quis gravar entrevistas, e sua identidade permanece desconhecida, talvez por vergonha, talvez por medo do que ainda possa estar à espreita na mata. A única certeza é que ele jamais voltará à floresta sozinho. Na vastidão gelada da Patagônia chilena, onde o Estreito de Magalhães une oceanos, Adrián Simancas, jovem aventureiro de 24 anos, remava tranquilamente ao lado do pai, Del. Eles exploravam a Baía El Águila, um local remoto e selvagem, conhecido por suas águas frias e vida marinha abundante. A tranquilidade daquele dia guardava uma surpresa que transformaria a expedição em um momento dramático e inesquecível. Enquanto navegavam em seu caiaque amarelo, uma gigantesca baleia jubarte emergiu silenciosamente das águas. Em segundos, a enorme criatura engoliu Adrián junto com seu caiaque, prendendo-o brevemente em sua boca. O pai, Del, registrou tudo em vídeo, enquanto tentava acalmar o filho. Fique calmo, repetia, enquanto o mundo parecia se fechar ao redor de Adrián naquele instante de puro terror. Para Adrián, aqueles segundos dentro da boca da baleia pareceram eternos. Ele pensou que estava perdido, engolido pela imensa criatura, cercado por escuridão e silêncio. O medo foi intenso, mas ele nunca perdeu a esperança. Ao ser libertado, o jovem ainda sentiu o frio da água gelada da Patagônia e a urgência de voltar à superfície. A adrenalina e o desespero se misturavam enquanto tentava se reorientar.
Quando a baleia finalmente liberou Adrian, ele emergiu das águas gélidas, assustado, mas vivo. O pai, que testemunhou tudo, manteve a calma para ajudar o filho a se recuperar e garantir sua segurança. A rápida ação do grupo evitou uma tragédia maior. Sem ferimentos graves, Adrian retornou ao caiaque e juntos seguiram rumo à costa, ainda impactados pelo encontro surpreendente com a natureza selvagem. O vídeo viralizou rapidamente, atraindo atenção mundial para a força e o mistério da vida marinha na Patagônia. A história de Adrian e seu pai se tornou um símbolo da imprevisibilidade da natureza e da importância do respeito e cuidado em ambientes selvagens. Mesmo em situações extremas, a coragem e o apoio mútuo mostraram que é possível superar o inesperado e continuar a aventura da vida. Este episódio extraordinário nos lembra que, mesmo nos lugares mais remotos e belos do planeta, a natureza é poderosa e imprevisível. Adrian Simancas enfrentou o impossível e sobreviveu para contar a história. Histórias como essa mostram a força da vida e a importância de respeitar o meio ambiente. Que esses relatos nos inspirem a admirar a natureza com cuidado e responsabilidade, sempre conscientes dos riscos que ela pode apresentar. Na noite de 13 de junho de 2025, Janelle Banda, de 32 anos, decidiu fazer uma curta caminhada a partir de seu acampamento junto ao pai, na famosa formação rochosa conhecida como Edge of the World, próximo a Sedona, Arizona. Entrando em uma escuridão imponente, ela desapareceu. O local, embora deslumbrante, é traidor, cercado por penhascos vertiginosos, trilhas traiçoeiras e terreno instável. Ao perceber que Janelle não havia retornado, iniciou-se uma busca incansável. No terreno escarpado do deserto de Mogollon Rim, brigadas de busca começaram a operar ainda na madrugada, somando esforços do Coconino, Yavapai, Pinal County e Departamento de Segurança Pública do Arizona. Cães farejadores, equipes por terra e helicópteros sobrevoaram até encontrar um sinal. Durante 2 dias, familiares e voluntários aguentaram o desgaste emocional, temendo o pior enquanto o desespero consumia cada hora que passava. Janelle passou quase 3 dias sozinha, sem água ou abrigo. Enfrentou o calor escaldante do deserto e o frio cortante das noites. Quando encontrada, estava desidratada, com os 2 tornozelos torcidos, cortes, hematomas e arranhões, mas viva, seu corpo exausto, mas seu espírito inquebrável. Vemos Janelle sendo içada para fora do canyon por um helicóptero Super Huey, em torno do meio-dia de 16 de junho. Apesar das adversidades, seus olhos revelam alívio, sua postura indica sobrevivência. Este é o momento em que o impossível se torna possível. Após ser içada, Janelle foi conduzida ao aeroporto de Sedona e de lá levada ao hospital. Recebeu atendimento por torções, cortes e desidratação. Permaneceu apenas uma noite internada. Depois, foi liberada para se recuperar com a família, que descreveu seu retorno como um milagre. Sua recuperação física e emocional legendou esse episódio como uma prova de resiliência. O drama vivido por Janelle Banda reitera uma lição crucial. Mesmo trilhas conhecidas podem se tornar armadilhas silenciosas. A beleza do local não diminuiu o risco, e um erro minúsculo pode alterar vidas. Esse caso nos lembra da importância de cautela, preparação e respeito às forças naturais. Cada passo na trilha exige atenção redobrada. No coração da Patagônia Argentina, o Parque Nacional Los Glaciares abriga paisagens grandiosas, mas também trilhas traiçoeiras. Em novembro de 2023, a turista americana Neha Mala, de 40 anos, embarcou em uma caminhada solo até a Loma del Pliegue Tumbado. Um simples passeio se transformou em um desaparecimento que comoveu e mobilizou toda a região. Na manhã de 28 de novembro, Neha foi vista pela última vez às 9 horas enquanto atravessava a ponte sobre o rio Fitzroy, em direção à trilha. Com chuva e ventos crescentes, o cenário se tornou rapidamente perigoso. Ao não retornar ao grupo no horário combinado, preocupações se tornaram urgentes.
e o desaparecimento viralizou entre os outros viajantes que dividiam a estadia com ela. Imediatamente, um resgate foi acionado. Mais de 100 profissionais participaram: brigadistas, guarnições de parques nacionais, gendarmeria, exército, voluntários e drones sobrevoando a área, percorrendo cerca de 53 quilômetros no terreno acidentado entre os vales de Fitzroy e os morros do Plieg. As condições adversas dificultavam o avanço e aumentavam o risco a cada hora que passava. Após 4 dias de buscas extenuantes, o corpo de Neha Mala foi localizado por equipes na laguna de Las Melisas, ainda dentro dos limites do parque. Não havia sinais de ferimentos graves. A autópsia indicou que a causa da morte foi hipotermia severa, resultado da exposição a baixas temperaturas durante a noite, agravadas pelas condições climáticas adversas. O caso de Neha Mala serve como alerta real sobre o perigo presente em trilhas aparentemente acessíveis. A beleza da Patagônia, com seus montes, ventos fortes e clima instável, pode ser traiçoeira. A tragédia reforça a importância de planejamento, sinalização clara, acompanhamento em grupo e preparo para emergências em áreas selvagens largas e isoladas. Novembro de 2018. O mar do Oceano Índico estava calmo, mas John Allen Chau sentia um peso no peito. Aos 26 anos, ele não estava apenas viajando, estava cruzando a fronteira entre o mundo moderno e um lugar congelado no tempo. O destino? North Sentinel Island. Esse pequeno pedaço de terra cercado por águas turquesa e recifes traiçoeiros é o lar dos Sentinelese, uma das últimas tribos isoladas do planeta. Eles vivem ali há milhares de anos caçando, pescando e mantendo tradições que o resto do mundo nem sequer conhece, mas também são ferozmente protetores de sua terra. Qualquer intruso é recebido com arcos, flechas e silêncio mortal. John sabia disso. A ilha é protegida por lei. O governo da Índia proíbe qualquer aproximação, não apenas para proteger os forasteiros, mas para evitar que doenças comuns, como gripe ou sarampo, exterminem a tribo inteira. Mesmo assim, John acreditava que tinha um chamado maior. Ele dizia que Deus o havia escolhido para levar a mensagem cristã aos Sentinelese, mesmo que isso custasse sua vida. Ele passou anos se preparando, estudou medicina básica, aprendeu técnicas de sobrevivência, treinou resistência física e mental. Em seu diário, escreveu sobre o sonho que nutria desde jovem: alcançar o último povo não alcançado pelo Evangelho. Na noite de 14 para 15 de novembro, ele pagou pescadores locais para levá-lo clandestinamente até a área proibida. Eles pararam a vários quilômetros da costa, e John seguiu sozinho em um pequeno caiaque, carregando sua Bíblia, alguns presentes e alimentos. Ao se aproximar da praia, viu as primeiras silhuetas. Jovens, armados com arcos e flechas, observavam cada passo. John acenou, gritou algumas palavras, tentou se mostrar pacífico. A resposta veio rápida. Uma flecha atingiu sua Bíblia. Ele recuou, mas não desistiu. No dia seguinte, voltou para tentar de novo. Caminhou pela água rasa até alcançar a areia. O vento trazia apenas o som das ondas e o farfalhar das palmeiras, até que os gritos começaram. O ataque foi imediato. Os pescadores, observando à distância, viram quando John caiu. Eles não puderam se aproximar. Sabiam que seria suicídio tentar resgatar o corpo. John Allen Chau foi enterrado ali mesmo, na areia da ilha. As autoridades indianas tentaram negociar para recuperar o corpo, mas toda tentativa foi recebida com hostilidade. Até hoje, o local de sua morte permanece intocado. A história de John ecoou pelo mundo dividindo opiniões. Para alguns, ele foi um mártir, guiado por fé inabalável. Para outros, foi um exemplo de imprudência, ignorando leis, avisos e a própria história de tragédias na ilha. O que é certo é que sua última jornada ficará para sempre marcada como uma das mais perigosas expedições do século XXI. E você, acha que John Allen Chau foi um homem de fé que seguiu sua missão até o fim? Ou alguém que assumiu riscos desnecessários e pagou o preço? Quero saber a sua opinião nos comentários. Em
Em 12 de junho de 1972, o pequeno Adrian Asa McNaughton, de apenas 5 anos, desapareceu misteriosamente durante uma viagem de pesca com sua família no Lago Holmes, próximo a Calabogie, Ontário, Canadá. Ele estava acompanhado de seu pai, Murray McNaughton, 3 irmãos mais velhos e um amigo da família, Danny Donnie Ring. Após pescar por cerca de 1 hora, Adrian ficou cansado e parou devido a uma linha de pesca emaranhada. Ele se afastou para brincar em uma rocha próxima e, em seguida, entrou em uma área arborizada. Quando sua ausência foi notada, seu irmão mais velho, Lee McNaughton, foi enviado ao carro para procurá-lo, mas não o encontrou. A busca imediata pela área não revelou nenhum sinal de Adrian. Horas depois, a polícia foi contatada e uma busca intensiva foi organizada. Milhares de voluntários, juntamente com as Forças Armadas, vasculharam a região, mas não encontraram nenhuma pista ou evidência que indicasse o paradeiro de Adrian. Nenhuma testemunha relatou ter visto o menino após ele se afastar da área de pesca. Apesar das extensas buscas, o caso permaneceu sem solução. Em 2009, com o uso de novas tecnologias digitais, os pais de Adrian esperaram encontrar uma imagem de como ele poderia estar na idade adulta. No entanto, os esforços para obter novas informações não resultaram em avanços significativos. Em 2015, o caso foi reexaminado no podcast da CBC, Someone Knows Something, apresentado pelo cineasta canadense David Regan. Durante a investigação, em 2016, uma equipe de voluntários realizou uma busca subaquática no Lago Holmes, após cães especializados indicarem a presença de restos humanos na área. No entanto, os objetos encontrados, como um item semelhante a um dente e um pedaço de borracha, não foram identificados como pertencentes a Adrian. Em 2018, uma nova tentativa de busca foi realizada utilizando um amostrador de núcleo no lago. Amostras de sedimento foram coletadas de áreas onde os cães indicaram a presença de restos humanos. Embora os cães tenham reagido positivamente a 2 amostras, a polícia concluiu que seria impossível recuperar restos humanos devido à profundidade do lago e à visibilidade limitada. O desaparecimento de Adrian McNaughton continua sendo um dos casos mais enigmáticos do Canadá. Sem evidências concretas ou testemunhas, o que aconteceu com Adrian permanece um mistério. A família McNaughton, ainda em busca de respostas, espera que novas informações possam surgir para esclarecer o destino do jovem Adrian. O que você acha que aconteceu com Adrian McNaughton? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.